Vamos lá, bom dia. Vamos retomar aqui o estudo do direito administrativo, começando do zero. E iniciamos aqui na primeira aula de ontem, fazer uma revisão rápida aqui. Para quem tem interesse no material, na descrição do vídeo embaixo, você tem aí os locais que você pode entrar em contato com a gente e ter acesso ao material. No canal, nós fazemos a leitura do PDF e os debates, e resolvemos também questões. O material pode ser usado tanto como um audiobook como um podcast para você ficar ouvindo também, mas também acompanhar a leitura do PDF. Já fizemos direito constitucional, direito penal, direito processual penal, legislação penal especial e agora direito constitucional. Ontem nós vimos, né, a origem do direito administrativo, o conceito de direito administrativo. O conceito de direito administrativo abrange 4 elementos, né, um conjunto de normas jurídicas que regulam os órgãos, as entidades e os agentes públicos, os quais esses agentes públicos executam a função administrativa. A gente viu que existem 3 tipos de funções no Estado: função administrativa, função jurisdicional, função legiferante. Vimos que também dentro desse conceito cabe que o conjunto de normas jurídicas que regulam as relações entre os entes públicos e a coletividade. Vimos a diferença entre Estado, governo e administração pública. Vimos que Estado é o quê? É o povo, território e o governo soberano, né? E vimos aqui que no Estado brasileiro, né, nós temos os 3 poderes harmônicos e independentes entre si. Vimos que o modelo de tripartição é adotado pelos Estados-membros, tanto pela União quanto dos Estados-membros, mas, apesar do município ser ente da federação e não possui o poder judiciário, a repartição de atribuições entre os poderes do Estado não desnatura a unicidade do poder, ou seja, o poder é um nos 3 poderes, a divisão das funções para a execução da atividade, né, do Estado. A separação dos poderes adotada é do tipo flexível, ou seja, cada poder tem a sua função típica e a sua função atípica. Vimos que a função típica do poder executivo é administrativa, a do poder legislativo é legisladora e fiscalizadora, a do poder judiciário é julgadora. E cada um desses poderes, como a gente utiliza, como foi colocado aqui, flexível, aqui, ó, separação dos poderes nosso flexível, então cada poder tem uma função atípica. No caso do poder executivo, a função atípica legisladora, que é a edição de medidas provisórias e decreto autônomo. No caso do poder legislativo, a função administrativa, quando faz os seus concursos, contratos, licitações, e a função julgadora, quando faz o julgamento do presidente da República, né, nos casos de impeachment. E o Poder Judiciário também tem funções atípicas. A função legisladora, quando ele emite os seus regimentos internos, né, própria auto-organização do seu poder, e a administrativa também, quando faz seus próprios concursos, suas licitações, seus contratos. Então, o Estado é povo, território e governo soberano, divisão dos poderes. E o que é o governo? O governo é a direção suprema do Estado. E aqui, como governo, a gente viu que temos o sistema de governo, que ele pode ser ele pode ser presidencialista ou parlamentarista. Então, o sistema de governo pode ser presidencialista ou parlamentarista, né? Qual é a diferença? No presidencialismo, ele pode ser, a característica dele é a independência entre os poderes e a acumulação da chefia de Estado e chefia de governo. No parlamentarismo, é uma colaboração entre o poder legislativo e executivo, uma separação entre quem chefia o Estado e quem chefia o governo. Isso aqui é o sistema de governo. E a forma de governo? A forma de governo pode ser república ou monarquia. Então, você tem eleições. Na República tem eleições, mandato temporário, o governante representa o povo, prestação de contas. Na monarquia você tem hereditariedade do poder, ou seja, quem nasce naquela família, ele já está concebido que vai governar. Mandato é vitalício, o monarca representa a sua família, não há prestação de contas. Nós temos também a forma de Estado, né? A forma de Estado ele pode ser unitário ou federado, e também tem os estados, né, confederados. É forma de Estado, que a gente vê aqui é sistema de governo e forma de governo.
Isso aqui, inclusive, não sei se vocês lembram, isso aqui foi decidido em plebiscito, né? Lá em eu me lembro quando eu era adolescente, né? Que você teve o plebiscito no Brasil, que você tinha que decidir tanto o sistema de governo quanto a forma de governo. Não sei se você lembra, o Luiz Carlos deve lembrar mais claramente, né? Tivemos um plebiscito, eu era adolescente, não podia votar ainda, mas eu me lembro que teve campanhas, né? Se a gente tinha que definir o que a gente queria, presidencialismo, parlamentarismo e depois como forma de governo, se era república ou monarquia. E decidimos que seria o presidencialismo e como forma de governo, república. Em sentido formal, o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Então, o que é a administração pública? Vamos lá, que ele pulou aqui. A gente pulou. Assim como veremos adiante, em relação à expressão administrativa, a administração pública, o conceito de governo comporta vários diversos sentidos, né? Segundo Elírio Lopes Meirelles, considera-se governo. O que é o governo para Elírio Lopes Meirelles? Em sentido formal, o conjunto de poderes e órgãos constitucionais; em sentido material, complexo de funções estatais; em sentido operacional, a condução política dos negócios do Estado. Então, esse aqui é o governo. Se lembra que a gente viu ali em cima o que é Estado, né? Estado é povo, território e governo soberano. E o que é governo? Sentido formal é o conjunto dos poderes e órgãos constitucionais. Sentido material, complexo das funções básicas, sistema operacional. Em sentido operacional, condução da política de negócio. E agora, o que é? Porque o objetivo aqui é entender esses três conceitos. Estado, que é esses três povos, o governo, que é o que a gente está lendo agora, e a administração pública. Então, para Elírio Lopes Meirelles, de governo é essas três funções. O que é administração pública? Eu vou logo lá para baixo, a gente tem aquele quadro e fica mais fácil entender o que é administração pública. Então, o que é administração pública? A administração pública é, em sentido amplo, mas pensando no modo subjetivo, são os órgãos de governo, mais os órgãos administrativos. Em sentido objetivo, é a função política mais a função administrativa, ou seja, a administração pública é conceito amplo. É assim que eles perguntam em prova. A administração pública, em sentido amplo, né? No objetivo, é o quê? É função política e função administrativa. Quando cai em prova, falem, William. Professor, só uma dúvida. Eu vi aqui, eu sei que o amplo, né, é o no todo, né, digamos Uhum, assim. uhum. Aí vem em sentido subjetivo, mas órgãos de governo superiores, o que significa esses superiores? Quais são? O que quer dizer esses superiores? Quando ele fala, Órgãos de ó, governo superiores. quando ele está falando dos órgãos de governo superiores, ele está dizendo os poderes, né? De certa forma, os poderes, entendeu? Os poderes, no caso, o O proposto ST, por Montesquieu, é, judiciário, tá. seria tipo o STF, o Câmara, Hum, Senado, entendeu? Câmara, Senado, entendeu? entendi. Todos esses órgãos, o Tribunal de Contas da Superiores, União, tudo que, entendi. tudo que seria superior. Superior Tribunal do Trabalho, Sim, todos todos os eles, órgãos. tá. Em Beleza. sentido, deixa eu tirar isso aqui. É que eu tinha botado muita coisa, ficou bagunçado. Em sentido amplo, ou seja, tudo. Quando eu falo assim, quando o cidadão fala administração pública, ele está falando se referindo a todo mundo, né? Genérica. Genericamente. Quando o cidadão está falando administração pública em sentido estrito, significa o quê? Seria só os órgãos, entidades e agentes públicos. Seria, assim, basicamente o poder executivo. Em sentido objetivo, quando ele está falando em sentido objetivo, seria as atividades, né? Quais são as atividades que eu falei? Esse quadro deveria melhorar, colocar aqui. Quais são as atividades, as funções da função administrativa? Serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção e regulação. A administração pública, isso aqui para finalizar, a administração pública é introversa, isso aqui é uma outra classificação de administração pública. Quando ela é introversa é em relação às relações internas, entre o ministério contra o ministério com uma autarquia. Então, a administração pública, nesse caso, ela é instrumental. E extroversa é quando ela presta o serviço público, né? Relação entre o poder e o administrado. Daí ela utiliza o seu poder finalístico. E é aqui a gente vai entrar nas fontes. Então, a gente viu tudo que a gente precisava aqui, origem
direito administrativo, o conceito de direito administrativo, o que é Estado, o que é governo, os poderes, o que é administração pública, as classificações de administração pública em sentido amplo, em sentido estrito, tanto sentido amplo quanto sentido estrito, tem um sentido subjetivo. Subjetivo quer dizer o quê? Quem? Quem é a administração pública? Em sentido objetivo, eu quero saber o quê? O que é administração pública? Então, cada uma dessas respostas, objetivo e subjetivo. Lembrando que o subjetivo é como se fosse assim, o sujeito do verbo. Quem é o sujeito do verbo? É o sentido subjetivo. São os órgãos do governo, os órgãos administrativos. Sentido estrito, órgãos, entidades e agentes públicos. O que? Aqui, o que é o que? A função política e a função administrativa. Aqui é só a função administrativa, as suas atividades. Agora eu vou botar aqui no formato de uma página para a gente começar a leitura de fontes do direito administrativo. A doutrina usualmente apresenta a existência de 4 fontes do direito administrativo: a lei, a jurisprudência, a doutrina e o costume. Antes de passar ao detalhamento de cada uma delas, é importante ressaltar que há diversas classificações aplicáveis ao assunto fontes do direito administrativo. Pela importância em prova, iremos destacar essencialmente aquela classificação que se escora na divisão entre fontes primárias e secundárias. Fontes secundárias, jurisprudência, doutrina e costume, fonte primária, leis. Aqui caberia já uma crítica, né? Uma crítica em relação à jurisprudência, né? Não sei se ele vai explicar isso aqui. Hoje, muitos autores entendem que a jurisprudência ela passou a ser uma fonte primária do direito. Em qualquer ramo de direito, hoje, a jurisprudência é uma fonte primária. O que é a jurisprudência? A jurisprudência são os julgados dos tribunais. Então, assim, só colocando para vocês, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, quando ele faz, né, uma súmula vinculante, hoje que a gente tem previsão no nosso ordenamento constitucional a partir da emenda constitucional 45, aquela súmula ela é vinculante. Ela vincula a administração pública direta e indireta e o próprio poder judiciário. Ela só não vincula o poder legislativo, porque o poder legislativo ele pode fazer uma legislação que vai contra, não é contra, né, que supera aquela súmula. Não pode prender o, o, o poder legislativo, ele tem o poder de legislar. Então, eu não posso criar uma súmula de forma que eu não posso criar uma lei que supere aquela súmula. Então, aí você iria invadindo o outro poder. Então, por isso que quando a súmula vinculante, ela não vincula o poder legislativo. Ela vincula o poder judiciário e o poder executivo. Sendo que o poder judiciário, ele mesmo pode rever aquela súmula. Então, baseado nisso, alguns entendem que a jurisprudência se tornou fonte primária. Por quê? Porque a partir do momento em que uma súmula me vincula e eu não posso, né, pensar nada, primeiramente, sem respeitar aquela súmula, deixou de ser secundária a jurisprudência. A jurisprudência passou a ser primária também. Eu não posso, mesmo que esteja previsto na lei, mas a súmula disse que ou a própria jurisprudência disse que aquela lei não se aplica mais, né? Não é aquele entendimento, então ela se tornou secundária. Só para deixar atento, porque pode em alguma prova cair nesse nível. Mas, assim, isso já é entendimento atual, mas perguntar assim, caiu numa questão, viu que são fontes primárias, botou só lei e as outras questões não, então está entendendo antigo. Agora, se ele botou lá como fonte primária lei e jurisprudência e as outras questões não estão muito adequadas, não, pode marcar lei e jurisprudência, porque já existe entendimento que a jurisprudência saiu do nível de secundário para ser primário. Tanto é que até o cidadão comum hoje percebe a influência da jurisprudência na sua vida no dia a dia, né? O que é a jurisprudência? Né? São os julgamentos dos tribunais, e o principal tribunal no Brasil é o STF. Então, a gente vê no dia a dia, né, na televisão, o STF decidindo o impacto que isso traz, né, de forma primária na nossa vida. Lei. Em decorrência do próprio Estado de Direito, e mais especificamente do princípio da legalidade, a atuação administrativa deve seguir os ditames legais.
Por este motivo, a lei é considerada a fonte primária, principal e direta do direito administrativo. Aqui, o termo lei é usado em sentido amplo, englobando o texto constitucional, os atos normativos primários, leis ordinárias, complementares, delegadas, medidas provisórias, além dos atos normativos infralegais. Conforme estudaremos ao longo do curso, vários temas do direito administrativo brasileiro encontram-se previsto no próprio texto constitucional. Um exemplo é a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargos públicos e empregos públicos. Constituição Federal, artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, aqui, ó, na forma prevista em lei. No nosso caso aqui, a lei no organismo federal, a lei 8.112, que regulamenta o concurso público, né, para os cargos públicos federais, ressalvadas nomeações para o cargo de comissão, declarada em lei, em livre nomeação ou exoneração. Além da Carta Magna, há diversas leis em sentido estrito, que igualmente compõem fonte primária do direito administrativo. Nesse sentido, podemos citar, entre outras, a Lei 8.112, Estatuto Aplicável aos Servidores Civis da União, a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Aproveito para lembrar que as normas do direito administrativo não se encontram codificadas em um único documento. Elas estão espalhadas em diversos diplomas legais. Em outras palavras, não existe um código de direito administrativo. Ou seja, não existe um código. Hoje nós temos o Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil. Então, nós não temos um código, né? Nós temos os estatutos, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é praticamente um código. Temos o Código de Defesa do Consumidor, mas, por direito administrativo, você não tem uma compilação. Ou seja, você vai aprendendo o direito administrativo nas leis, né, que regulamentam ele. E são várias, né? Então, tem lei do serviço público, lei de improbidade administrativa, você tem lei de concessões, lei de parceria, então são várias leis. Além da CF das leis em sentido estrito, a atuação administrativa demanda a expedição de atos normativos pela própria administração pública. Parte da doutrina se denomina de atos de caráter regulamentar. Aqui, eu tirei tudo. Agora sim. Aqui estão incluídos desde os decretos, né, do Poder Executivo, atinentes à atividade administrativas, resoluções, portarias, instruções normativas, ordens de serviços. Tomo como exemplo o decreto 9412, né, 9.402 de 2018, que atualizou valores de modalidade de licitação previsto na Lei 8.066, que já foi revogada, né? Hoje a gente tem a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. Resolução da ANEEL 632 de 2014, que regulamentou os direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. A Portaria Interministerial 424 de 2016, a respeito dos convênios celebrados com a União. E a Instrução Normativa 5 de 2017 da SEGEST, do Ministério do Planejamento. Ainda os pareceres vinculantes, né, e as súmulas de conteúdo obrigatório para a administração pública. Como a função administrativa não é exclusiva do Poder Executivo, podemos ainda citar os atos normativos expedidos por autoridades do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, no uso das atribuições administrativas. Um exemplo é a Resolução 227 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o teletrabalho para os servidores do Poder Judiciário. Percebo, portanto, que tais atos regulamentam as questões de natureza administrativa, com efeitos internos dentro de cada poder ou organização. Antes de encerrar, uma observação importante. Apesar de haver entendimentos em sentido contrário, Elie Lopes Meireles possui uma visão mais restritiva quanto às fontes primárias. Segundo ele, apenas a Constituição Federal e as leis em sentido estrito, ou seja, as leis publicadas no Congresso Nacional, constituem fontes primárias do direito administrativo. Nesse sentido, os demais diplomas normativos, decretos, regulamentos e regimentos consistem em fontes secundárias do direito administrativo. Entenderam isso aqui? Ou seja, se Elie Lopes Meireles, que é um autor específico, ele acha que essas portarias, essas resoluções seriam fontes secundárias.
né? Seriam fontes secundárias. Aí vocês podem perguntar para mim, mas Edvan, mas qual é a diferença para você? Qual é a diferença na prática de fonte primária e fonte secundária? É porque é o seguinte, quando você vai interpretar ou aplicar o direito, você tem que ver fonte primária e fonte secundária. A fonte primária ela está no mesmo nível. Então, se tem um conflito entre normas, primeiro você tem que ver qual o grau de hierarquia dessa fonte. Se as duas são fontes primárias, o que é que você vai usar? Primeiro, o princípio da especialidade, qual é a mais específica. Se as duas estão na mesma especificidade, qual é a mais recente? Que a mais recente é que se aplica, provavelmente revogou a anterior. Então, você vai fazendo essas interpretações. Mas na hora que você vai aplicar o direito e ver que uma é fonte primária e outra é secundária, então essa aqui não está no mesmo nível dessa. Então, primeiro aplica a fonte primária e só subsidiariamente a secundária. Então, por isso que você tem que entender para que serve a fonte do direito. Então, eu tenho um processo administrativo na minha frente. Chegou para mim, né, lá no SEI, a gente usa o Sistema Eletrônico de Informações. Eu vejo lá o peticionamento da pessoa, o requerimento dela. Primeiro eu vou ver uma lei que se aplica aquilo ali. Se eu verificar que o pedido dela tem validade, ok, já defiro. Se a lei não se aplica aquilo ali, eu procuro uma fonte secundária para aplicar o caso concreto. Uma portaria, uma resolução, um decreto. Ah, não, ela tem direito com base no decreto. Mas se tiver dois decretos, estão no mesmo nível. Então, eu vejo qual é o mais recente. Se o mais recente não dá direito, eu digo para ela, olha, você peticionou, esse decreto aqui que te dava direito, ele é antigo, já existe um novo decreto. Como os decretos estão no mesmo nível, eu uso o nível da lei mais recente. Porque a lei mais recente revoga a lei anterior, mesmo que tacitamente, é um texto. Então, o objetivo de você entender fontes do direito é para você decidir na prática isso, né? Aplicar na prática o direito. A questão abaixo parece ter sido baseada nesta corrente. Então, Fundação Carlos Chagas, nessa corrente que ele está falando aqui, a corrente do Eli Lopes Meirelles. Ele entende que os decretos, as normas, as resoluções são fontes secundárias. Você primeiro atua com base na fonte primária e depois você atua com base na fonte secundária. Então, Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, analista judiciária, área judiciária. Tanto a Constituição Federal como a lei em sentido estrito, ou seja, quando a gente fala lei em sentido estrito, você está falando lei aprovada pelo Congresso Nacional, constitui fontes primárias do direito administrativo, ou seja, gabarito certo, ou seja, ele utilizou o conceito dele, Lopes de Meirelles. Se a gente fosse utilizar o conceito da maior parte da doutrina, a lei em sentido estrito não é só ela, a lei em sentido amplo. Tanto decretos, portarias, resoluções são fontes primárias do direito. Lembrando que ainda tem essa evolução que falei para vocês. Alguns doutrinadores entendem hoje que a jurisprudência já é fonte primária do direito administrativo. Então, quando eu estou lá aplicando, por exemplo, assim, chegou uma pessoa para ser nomeada servidor público lá, no serviço público, nomeado a um cargo em comissão. Eu vou lá, súmula, não tem lei, não existe lei. Não existe lei nem nada diretamente entendimento da Constituição que surgiu a súmula vinculante número 13. Súmula vinculante número 13 diz que não pode ter parente. Você não pode nomear um parente em cargo em comissão. É a súmula vinculante do nepotismo. Eu olho e digo, cara, mas você é parente do chefe. Súmula vinculante 13. Eu estou interpretando primariamente o direito administrativo. Eu digo, olha, faça um parecer, uma nota técnica, ele não pode ser nomeado, né? Porque ele é parente em segundo grau do chefe aqui da autarquia, do chefe aqui da secretaria. Ou seja, a lei, a súmula, a jurisprudência, que foi, né, externada por meio de uma súmula vinculante, é uma fonte primária do direito. Existe alguma lei proibindo isso? Não. Existe alguma coisa, né, algum decreto? Não. É uma súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que parente até terceiro grau não pode ser nomeado em nenhum cargo público. Então, você percebe que é uma fonte primária da aplicação do direito administrativo no dia a dia. Jurisprudência. Jurisprudência consiste nas reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido,
Embora não seja vinculante, na grande parte dos casos, tais decisões influenciam a que, embora não seja vinculante, é entendimento antigo, né? Você tem hoje súmulas vinculantes. Na grande parte dos casos, tais decisões influenciam significativamente no direito administrativo. Apesar de influenciar como regra geral, a decisão judicial em um caso concreto não obriga que gestores públicos decidam da mesma forma em outros casos. Assim, a jurisprudência é considerada como regra geral, por isso que ele botou regra geral, né? Não é esse aqui, fonte secundária e indireta do direito administrativo. No entanto, algumas situações específicas em que as decisões judiciais devem ser obrigatoriamente aplicadas em casos futuros. Nesses casos excepcionais, embora não haja consenso, a jurisprudência vinculante tende a ser considerada a fonte primária, que é isso aqui que eu estou explicando para vocês o tempo todo, tem que ter cuidado na prova. Ou seja, a súmula vinculante é uma fonte primária do direito administrativo. O exemplo clássico são as súmulas vinculantes, né? Editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Constituição Federal, artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Em relação ao quê? Vincula quem? O próprio Poder Judiciário, tem que ter cuidado nisso, e a administração pública, direta e indireta. Às vezes o cara bota na prova lá, terá efeito vinculante em relação ao Poder Legislativo, está errado. O Poder Legislativo ele não pode ficar preso à súmula vinculante, até porque ele que faz as leis. E quem interpreta e aplica a lei é o Poder Judiciário. Como é que o Poder Judiciário vai, né, restringir o próprio poder legislativo? Não faz sentido. Então, só o poder judiciário e a administração pública na esfera federal, estadual e municipal, bem como proceder. Então, às vezes ele coloca na questão, a súmula vinculante vai vincular, aí coloca corretinho aqui, poder judiciário e a administração pública federal. Não, né? A administração pública federal, estadual e municipal, bem como a proceder à revisão, seu cancelamento na forma estabelecida em lei. Ou seja, ele pode editar, mas o próprio Poder Judiciário ele pode depois, né, cancelar ou revisar. Né? Cancelar, quando é que ele vai cancelar? Se o cara foi lá e fez uma lei. A lei é contrária à súmula vinculante. Não faz sentido manter uma súmula vinculante. Já tem uma lei dizendo diferente, você vai lá e cancela. Você só tinha feito a súmula vinculante porque não existia lei. A interpretação da lei que você dava para aquele caso específico era diferente. Aí ele foi lá e fez a lei adequando ao entendimento do STF, não precisa mais da súmula. Você já tem a própria lei. Repare que a decisão do STF materializada em súmula vinculante obriga os entes da administração pública a decidirem da mesma maneira. Outro exemplo de jurisprudência como fonte formal do direito administrativo consiste nas decisões do STF no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, são as ações diretas de inconstitucionalidade, da ADI, e de constitucionalidade, ADC, ação direta de constitucionalidade. Constituição Federal, artigo 102, parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão efeito contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos, de novo, do Poder Judiciário e da administração pública, direta e indireta, nas esferas, de novo, estadual, federal, estadual e municipal. Isso aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade. Seria o seguinte, tem uma lei, né? E a Supremo vai, ó, esse artigo é inconstitucional. A partir daí, a administração pública não pode mais, é uma fonte primária, a administração pública não pode continuar aplicando o artigo. O próprio STF já disse que é inconstitucional. Aí, tanto os órgãos do Poder Judiciário não podem aplicar aquele artigo, quanto os órgãos da administração. Não é porque nunca bota o judiciário, o legislativo. Aí só um adendo, isso daí eu estou aprofundando, verticalizando. O Poder Legislativo ele vai ficar vinculado a essa decisão quando ele estiver atuando na sua função administrativa, na função atípica. Ele não vincula o Poder Legislativo aqui na sua função típica. Ou seja, o Poder Legislativo pode pegar aquela lei que foi julgada inconstitucional, fazer uma outra lei, né, baseada já no entendimento do STF, e fazer, né, a regulamentação ou, né,
a normatização, né, ou a legislação daquela aspecto baseado, né, na Constituição e no entendimento do STF. E aí perde o caráter dessa inconstitucionalidade. Mas numa função típica. Então, olha só, esse é um entendimento mais aprofundado. Seria a pessoa perguntar a si mesmo, apesar de, né, de estar escrito que vincula o poder judiciário, o poder administração pública, que é o poder executivo, na administração direta e indireta, não vincula o poder legislativo na sua função administrativa, vincula, porque, na verdade, o que o poder legislativo está fazendo aí é uma função de administração pública, função administrativa. Então, vincula ele nessa atuação. É como se eu dissesse para você, o Supremo Tribunal Federal disse que o artigo tal da nova lei de licitação e contratos é inconstitucional. Ele vinculou quem? O Poder Judiciário e o poder, a administração pública direta e indireta. O poder legislativo, quando estiver fazendo uma licitação em contrato, vai poder aplicar esse artigo inconstitucional? Claro que não, porque ele está na função administrativa, é como se ele fosse a administração pública. Agora, o Poder Legislativo ele pode modificar esse artigo, que é inconstitucional, para tornar ele constitucional, fazer uma nova proposta de lei, um novo projeto? Pode. E não está vinculado. A súmula disso, eu não posso mais fazer nada, não. Né? A jurisprudência. Então, tem que ter esse cuidado também. Além das ADCs, ação direta de inconstitucionalidade, e ADI, ação direta de inconstitucionalidade, de modo geral, as decisões judiciais com efeito erga omnes, ou seja, contra todos, vinculam a atuação administrativa, a exemplo daqueles que se dão em sede de ação civil pública e ação popular, mandado de segurança coletiva. Por fim, destaco a existência da chamada jurisprudência administrativa. O que é a jurisprudência administrativa? Como as decisões advindas de tribunais de contas, né, e dos conselhos de contribuinte. O que ele está falando isso aqui? Só para finalizar aqui a parte da jurisprudência. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, tem também, além da súmula vinculante, além, né, das ações diretas de constitucionalidade e ações diretas de inconstitucionalidade, aquelas decisões judiciais que têm efeito erga omnes, que normalmente são dadas em quais tipos de ação? Na ação civil pública, que é feita pelo Ministério Público, né, pela Defensoria Pública, pelo órgão público, né, e ação popular. O que é ação popular? É um cidadão que viu que determinada situação está errada, determinada lei está afetando, né, ele vai lá e entra com uma ação popular. Qualquer cidadão pode fazer isso. Mandado de segurança coletivo é o caso de associações, sindicatos de classe, né, representantes de uma coletividade falar, oh, isso aqui está errado. E aí, quando o Poder Judiciário decide, ele não decide para uma pessoa, porque essas ações não é específico para uma pessoa. Essas ações é específico a um fato, a uma situação concreta, dizendo a ação civil pública, por exemplo, uma situação está tendo, sei lá, degradação, né, de um órgão público ou de uma área ambiental, essa parte ambiental. Você entra com uma ação civil pública, se você for um legitimado de ação civil pública, ou entra com uma ação popular, se você é cidadão. Ou entra com mandado de segurança coletiva, se você é um sindicato, uma associação. E na maioria dos casos, a decisão desse tipo de ação é para todo mundo. Então, nesse caso, a administração pública também vai ficar vinculada, passa a ser também uma fonte primária, né? Porque a decisão da ação civil pública é nesse sentido. Não pode dar, por exemplo, assim, uma decisão de ação civil pública, não pode dar licenciamento ambiental, né? Não pode dar licenciamento ambiental para construir na beira do Lago Paranoá. Uma ação civil pública do Ministério Público concedeu a liminar. Ou seja, o AGFIS pode conceder para construir? Não pode. Virou uma fonte primária do direito administrativo. Você tem que decidir os processos, né? Seu dia a dia baseado nesse efeito erga omnes. Doutrina. Trata-se dos ensinamentos e teses de vários juristas que estudam direito administrativo. Apesar de não ter força vinculante, né, que não tem força vinculante a doutrina,
e de não integrar o direito aplicável, é preciso reconhecer que a doutrina exerce importante papel de orientação no direito administrativo. Um exemplo é a utilização de posicionamentos doutrinários na fundamentação de decisões administrativas e judiciais, onde se observa a doutrina inspirando a construção da jurisprudência brasileira. Em outro giro, é possível observar também a doutrina servindo de subsídio à criação de leis. Em decorrência desta relevância, a doutrina é considerada fonte secundária, né, e indireta do direito administrativo. Esse aqui não tem exceção. Então, um livro escrito pelo Eli Lopes Meirelles, Bandeira de Mello, na hora que você vai fazer um parecer, uma nota técnica no serviço público, ele não vai obrigar você a deferir ou indeferir um requerimento, um pedido de um cidadão, mas ele subsidia você argumentar, né? Então, é sempre fonte secundária. Eu não vou conceder o benefício solicitado, porque de acordo com a doutrina e tal, não sei o quê. Aí não significa que ela é fonte primária, é fonte secundária até de motivação do seu ato. Costume. Antes de avançar, é preciso distinguir os chamados costumes sociais dos costumes administrativos, ou seja, praxe administrativa. Seguindo as lições de Marcelo Alexandrino, o que é o costume social? Costume social consiste na prática reiterada, não escrita, considerada obrigatória pelo respectivo grupo de pessoas. Apesar de não haver unanimidade, a doutrina tende a não incluí-lo como fonte de direito administrativo. Já a praxe administrativa, que seria o costume administrativo, consiste na prática reiterada de atuação administrativa considerada obrigatória. É a conduta habitualmente adotada por grupo de servidores públicos, os quais consideram obrigatória tal prática. Na ausência de regulamentação legal, o costume tende a ser considerado como fonte secundária do direito administrativo. A este respeito, Eli Lopes Meirelles leciona aqui: no direito administrativo, o costume exerce ainda influência em razão da deficiência de legislação. A prática administrativa vem suprindo o texto escrito. Tá? Isso daqui ficou ruim. Vou botar aqui. A prática administrativa vem suprindo o texto escrito e sedimentada na consciência dos administradores e administrados. A prática administrativa passa a suprir a lei ou atua como um elemento informativo da doutrina. Além disso, o costume não deve contrariar uma disposição legal, ou seja, é contra a lege. Em outras palavras, não se admite o costume contra a lege. O que seria isso no dia a dia nosso aqui do serviço público? Seria o seguinte, determinado processo, ele tem que entrar por tal setor, vindo por tal setor, quem que dá o primeiro parecer é o chefe tal, o fulano de tal. Ou seja, não existe nada escrito. Isso daqui foi uma estrutura que foi criada interna, é a parte administrativa. Então, para você recorrer dessa multa aqui do meu órgão, como é que é? Você tem que ir ali naquele guichê. Isso é uma prática administrativa. Administrado, ele não tem nenhuma norma, nenhuma portaria. Simplesmente ele vai entrar no órgão público, a prática administrativa é essa, né? O contexto é esse. E aí, quando isso é desrespeitado, aí pode ter, né, ter várias consequências. Se a cara teve, né, corrupção ativa, corrupção passiva, porque o costume administrativo é o processo seguir assim, percorrer esses prazos. Do nada vem uma pessoa que teve, né, a licença liberada em um dia, porque foi direto para o chefe, não passou por nenhum servidor. Então, desvirtuou a prática administrativa ali, né, o costume administrativo. Então, você percebe que passa a ter o costume administrativo uma certa relevância, né? Para você até ver se teve alguma desvio de conduta do servidor. Não, o costume era assim, né? Como é que foi direto para o chefe autorizar? Então, o costume é basicamente isso, são as normas do dia a dia ali. Em síntese, o costume administrativo, a prática administrativa, tem aplicação como fonte secundária do direito administrativo. A prática é reiterada, é elemento subjetivo. A consciência de sua obrigatoriedade, elemento subjetivo, não contrário à disposição legal. Então,
No caso do direito administrativo, o costume ele tem que ter esses três requisitos. Tem que ser um elemento objetivo, ou seja, todo mundo faz daquele jeito no órgão público. A consciência de obrigatoriedade, ou seja, tem que começar desse jeito, é desse jeito. Na verdade, não tem nenhuma portaria, não tem nenhuma instrução normativa, mas todo mundo já sabe no órgão que é feito desse jeito. Inclusive o cidadão, quando vem lá no órgão, sabe que é feito desse jeito, né? E não é contra a lei, ou seja, né, pode também ser contrário à lei. Pode ser uma coisa que, opa, isso aí, na lei tal, fala que eu tenho esse direito. Como é que você está mandando só porque vocês querem dessa forma? Então, tipo, hoje, na pandemia, ocorreu muito isso. O cidadão ele tem direito a peticionar e tem direito a ter atendimento no serviço público, atendimento físico. Então, qualquer costume, qualquer coisa por causa da pandemia, não pode, não tem aqui, não tem atendimento físico, presencial. É contra a lei. Todo órgão tem que ter atendimento presencial. Ah, tem um canal digital que eu posso ser atendido? Tem. Mas isso é uma opção. 99% das pessoas podem querer o canal digital, mas eu, como cidadão, quero ter o meu atendimento físico. E aí o órgão público tem que ter um canal de atendimento físico para as pessoas. Físico que eu falo é presencial. Nesse sentido, porque até o canal digital ele é físico, né? Tem um servidor lá por trás do sistema autorizando, licenciando, né? Dando parecer dele. Nesse sentido, o costume é considerado como fonte secundária, né? Utilizada na falta de uma norma legal aplicável, não escrita e inorganizada. Então, vamos lá. Segundo o Diogo Figueiredo de Moreira Neto, no direito administrativo não haveria espaço para o costume enquanto fonte autônoma, mas apenas como inspirador, né? Inspirador da atividade legiferante. Em síntese, temos o seguinte: fonte primária, a lei. Lei em sentido amplo, Constituição, né? Constituição, as leis emitidas pelo Congresso Nacional, as normas, decretos, né? Resoluções, instruções normativas. Só cuidado com isso aqui, né? Ele até botou um asterisco, porque muitas vezes a jurisprudência ela vai aqui para o primário, né? Para cá, para o primário. Fontes secundárias, doutrina e costume. Então, só tem que ter cuidado aqui com a jurisprudência. Ela, apesar de ser secundária, né, regra geral, ela pode ser primária. Quando? Quando for uma súmula vinculante, uma ADC, uma ADI, uma decisão com efeito erga omnes, numa ação civil pública, numa ação popular, no mandado de segurança coletivo. O professor Diogo Figueiredo Neto classifica as fontes também quanto ao critério formal. Sob esse prisma, as fontes poderiam ser consideradas organizadas, normas jurídicas, doutrina e jurisprudência, e inorganizada, a prática administrativa e o costume. Vamos lá, uma questão. Sebrasp e FINEP. O costume e a prática administrativa são fontes inorganizadas, né, que é a forma de classificação do professor Diogo Figueiredo, né, do direito administrativo, que só indiretamente influenciam na produção do direito positivo. Então, essa aqui é uma outra classificação, vou botar um asterisco aqui. Lembrando que esse material aqui todo riscado aqui, os Carlos e William, depois eu passo para vocês, né? Compartilho o link aqui do Google Drive. Fica salvo aqui no Google Drive, direto na nuvem. Outra classificação importante para fins de prova é aquela proposta por Gordilho, segundo o qual as fontes do direito administrativo podem ser classificadas em fontes formais e fontes materiais. As fontes formais são aquelas que diretamente passam a constituir o direito aplicável. Por exemplo, a Constituição, as leis, regulamentos e outros atos normativos da administração pública e a jurisprudência obrigatória. As fontes formais percebem aqui, ó, que as fontes formais é praticamente igual às fontes primárias, né? Os mesmos regulamentos aqui. As fontes materiais, por outro lado, seriam os diversos fatores que dão origem às fontes formais. Exemplo, a doutrina, princípios gerais do direito e a jurisprudência em geral. Em razão da controvérsia a respeito, deixei para o final deste tópico as duas fontes a seguir. Princípios gerais do direito.
Não há consenso doutrinário quanto à inclusão ou não dos princípios gerais como fonte do direito administrativo. Há uma corrente que entende que os princípios gerais do direito, como o princípio da segurança jurídica, devem ser considerados como fontes secundárias do direito administrativo. Do direito administrativo, ante sua importância na interpretação da legislação e na integração do ordenamento jurídico. Ao defender a importância dos princípios, Di Pietro menciona que os princípios são de observância obrigatória pela administração. Se corresponderem a valores previstos no preâmbulo da Constituição, mesmo decorrem implícita ou explicitamente de suas normas. O ato administrativo e também a lei que os contrariem padecerá de vício de inconstitucionalidade, se não decorre da Constituição, mas da legislação ordinária ou mesmo da teoria geral do direito, ainda assim tem que ser observados pela administração, sob pena de invalidade do ato, corrigível pelo Poder Judiciário. Ou seja, princípios gerais do direito, né? Princípios gerais do direito, ele pode ser considerado aqui, está falando aqui, né? Pode ser considerado como fonte secundária, mas tem questões, né? Dependendo do tipo de princípio, ele se torna, se for um princípio que decorre direto da Constituição, né? Direto da Constituição, ele, na verdade, se torna inconstitucional. Então, ou seja, aquele ato administrativo ou aquela lei administrativa é inconstitucional, porque é um princípio constitucional, não pode ser desrespeitado. Por outro lado, a doutrina mais relevante para fins de prova defende que os princípios não ostentam a posição de fonte do direito administrativo, ante sua baixa importância. A questão abaixo correta adotou esse posicionamento. SEBRASP, Ministério da Integração Nacional, assistente técnico. Os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a lei constituem as principais fontes do direito administrativo. Não está dizendo que o princípio não é. Os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a lei constituem as principais fontes do direito administrativo. No mesmo sentido, a questão a seguir. FGV compesa analista de gestão administrador. Assinale a opção que indica as 4 fontes do direito administrativo. Ele marcou a letra D. Deixa eu marcar aqui, com correta. Aqui. Opa, marquei errado aqui. Então, ó, vamos tentar marcar o que estaria errado aqui, pelo que a gente estudou agora. Vamos lá. O assinale é que indica as 4 fontes do administrativo. Doutrina, lei, regras e normas. Tiraria. Lei, normas, regras e jurisprudência. Normas e jurisprudência que ele está matando aqui, né? Regras e normas, né? Porque, por exemplo, isso aqui é. Não é isso? Doutrina e lei. São as fontes. Aqui está perguntando aqui. Quais são indica as fontes do direito administrativo? O que é que a gente leu? Doutrina e lei é. Lei é. Jurisprudência é. Lei, regra, norma, jurisprudência e costumes é. O único que tem aqui, a gente acabou de ler, é esse aqui, ó. Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. Então, o que ele está trazendo para a gente aqui? Os princípios gerais do direito. Se pode ou não ser classificado como fonte. Em alguns casos, algumas provas, você vê que ele não coloca os princípios gerais de direito como fonte. Os tratados internacionais. Apesar da controvérsia, parte da doutrina considera que tratados e acordos internacionais também representam fontes relevantes do direito administrativo. Exemplo dessa relevância é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, firmado em Mérida, México, em 2003, posteriormente internalizado no nosso ordenamento jurídico, culminando com a sua promulgação mediante o Decreto 5.687 de 2006. Sistemas administrativos. Então, a gente acabou a parte de fonte. Agora, a gente vai entrar nos sistemas administrativos. Então, fontes, o que a gente aprendeu? Tem fonte primária, fonte secundária. Aprendemos quem faz parte das fontes primárias. Em geral, só as leis em sentido amplo, Constituição, leis delegadas, leis promulgadas, portarias, resoluções. Para Eli Lopes Meireles, essas leis, só cabe lei em sentido estrito. Vimos que a jurisprudência, muitas vezes, ela deixa de ser fonte secundária para ser fonte primária.
Vimos que existem fontes formais, né? Fonte formal e fonte material. Fonte formal é praticamente igual à fonte primária, né? E a material é igual à fonte secundária. Vimos a controvérsia aqui dos princípios gerais do direito ser fonte ou não e os tratados internacionais. Agora a gente vai entrar em sistemas administrativos. O que é sistema administrativo? Sistema administrativo consiste no método adotado pelo Estado para o controle dos atos administrativos. Então, o que é o sistema administrativo? É a forma como a administração pública desse país, né, vai adotar. Existem essencialmente dois sistemas administrativos ao redor do mundo: o sistema de jurisdição única, que é o sistema inglês, e o sistema de jurisdição dupla, ou dual, né? Muitos textos botam dual, o sistema francês. Ou seja, no mundo existem dois tipos de sistema administrativo: sistema de jurisdição única e o sistema de jurisdição dual. Vou explicar a grosso modo e depois a gente lê aqui. O que ocorre? Dependendo vamos dizer assim, do nosso, vamos dizer assim, direcionamento, ou como se fosse, alinhamento, você vai ter em vários países o sistema de jurisdição única ou o sistema de jurisdição francês. Aí tem alguns probleminhas, né? Você lembra que a gente estudou ontem sobre o sistema de federação? Que a gente usou o nosso sistema de federação do Brasil, né? União, estados, e colocou o município. Nos outros estados que a gente se originou, que a gente, né, meio que, tipo assim, se inspirou, não existe um município como federação. O município, ele é um condado dos Estados Unidos. Quem faz parte da federação é o estado. O que é que está abaixo do estado nos Estados Unidos? Você tem um condado, que é como se fosse algumas cidades, e você tem cidades. No Brasil, abaixo dos estados nossos, a gente tem o quê? As cidades. Mas elas não são parte do município, na verdade são entes da federação, apesar de fazerem parte, estão dentro daquele estado. E no Brasil, o que a gente fez? A gente adotou o sistema de jurisdição única. É isso que eu quero explicar. Qual foi que a gente fez no Brasil? A gente adotou o sistema de jurisdição única, o sistema inglês, ou seja, a gente adotou o sistema inglês. Só que, lembrando, a gente não segue o sistema inglês no nosso sistema judiciário. O sistema inglês que eu chamo de common law. Existem dois tipos de sistema também de legislação: common law, né, que é o sistema de precedente. Está começando a colocar isso no nosso novo Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, né? Mas o sistema germânico que a gente usa, que é um sistema de constituição rígida, controle de constitucionalidade. No common law, as constituições elas não são, né, formais, elas são constituições não formais. Mas eu estou só adentrando para tentar explicar para vocês o seguinte: por exemplo, no Brasil, vocês já ouviram falar com certeza chamado Tribunais de Contas, né? Já ouviu falar nesse termo, Tribunal de Contas? Ora, se a gente tem um Tribunal de Contas que faz o julgamento da parte administrativa, como é que a gente pode adotar o sistema de jurisdição única, que é o sistema inglês? Nos sistemas ingleses, você não tem tribunais de contas. Por quê? Porque quem fala, quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Então, só existe tribunal do Poder Judiciário. Não existe tribunais administrativos. Então, a gente fez essa mescla no Brasil. Tanto é que você for nos países que adotam o sistema de jurisdição dual, muita gente, quando viaja para a Europa, fala: cara, eu descobri que lá na Europa, para ser juiz, não precisa ser formado em direito. Mas lá, na realidade, funciona o seguinte: lá, a pessoa que trabalha no Tribunal de Contas, ele também é juiz. Aqui no Brasil, a gente chama de auditor. Então, os auditores do Tribunal de Contas, na verdade, são juízes. Se você pegar a palavra, se você pegar no dicionário, auditor, você vai ver que o sinônimo de auditor é juiz. Até pouco tempo atrás, no Poder Judiciário, na área militar, usava o termo antigo. Então, você não tinha um juizado militar, você tinha uma auditoria militar, que na verdade era um juiz que estava naquela auditoria militar. Se você for em alguns locais que tem a justiça militar, você vai ver lá auditoria militar, que auditoria é sinônimo de juízo, né? Você fazer uma auditoria é sinônimo de juízo. Então, no Brasil, antes de adentrar, a gente utiliza o sistema inglês para a prova, a gente utiliza o sistema inglês, mas verticalizando o nosso estudo. Quando eu falo verticalizando, é aprofundando, para vocês entenderem mais. A gente usa, se a gente fosse usar aquele termo ali, do ponto de vista das estruturas,
né, do ponto de vista subjetivo das agentes, das entidades, a gente usa o sistema inglês. A gente usa, desculpa, o sistema francês de tribunais. Mas do ponto de vista material, ou seja, na matéria, a gente usa o sistema inglês. Porque por mais que o Tribunal de Contas, né, tenha todo um processo sistemático de julgamento dos atos administrativos da administração pública, das licitações, dos contratos, de tudo aquilo que é feito pela administração pública, no final você pode pegar tudo aquilo e levar para o Poder Judiciário. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que nenhum ato, né, nada pode ficar fora da apreciação do judiciário. Na hora que a Constituição colocou isso, ela adotou o sistema inglês. Nada pode ser afastado de apreciação do judiciário. Então, do ponto de vista de prova, nosso sistema é inglês. Mas se for uma prova aprofundada, você vai dizer que a gente usa, do ponto de vista subjetivo das entidades, das agentes, o sistema francês. Aí isso é mais aprofundado, mas dificilmente vai cobrar numa prova de OAB, né, numa prova da área policial que o William está estudando, até numa prova de cartório, caso o Luiz venha fazer, mas numa prova assim, de magistratura, uma prova para procurador do Tribunal de Contas, aí o cara já vai perguntar, né, um nível mais aprofundado. Então vamos ler. No sistema inglês, também chamado de unicidade de jurisdição, a jurisdição única ou de jurisdição única, todos os conflitos podem ser levados ao Poder Judiciário, inclusive os litígios de natureza administrativa. A jurisdição é única em razão de apenas o Poder Judiciário deter a competência legal para dizer o direito em caráter definitivo, fazendo a chamada coisa julgada. A adoção da jurisdição única não significa que todos os conflitos serão solucionados pelo Poder Judiciário. Mesmo neste sistema, é possível a solução de litígios na esfera administrativa. No entanto, é sempre possível que uma das partes judicialize o litígio. Percebam, assim, que a característica central da unicidade de jurisdição é a possibilidade de as decisões administrativas serem revistas pelo Poder Judiciário. O Brasil adotou o sistema de jurisdição única. Então, nós utilizamos o sistema de jurisdição única. Tudo que ocorrer na sua vida, administrativamente, PAD, CARF, Tribunal de Contas, chegou no final lá, dizer, ó, desculpa o termo que eu usar, me ferrei. O Tribunal de Contas me puniu, me deu uma multa. Você pode pegar aquela multa e levar para o Poder Judiciário. Ainda cabe você recorrer. Já percorreu tudo no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, percorreu tudo. Seu PAD foi julgado, você foi demitido. Você pega aquilo ali, leva para o Poder Judiciário. Logicamente que, a partir do momento que tem também esse tipo de decisão, a gente só tem que ter cuidado. Aí o advogado ele tem que ser, vamos dizer assim, o fato de poder ser revisto, levado à possibilidade para o Judiciário, não quer dizer que o Judiciário vai reverter tudo, né? Porque pode mudar da água para o vinho. Tem já várias jurisprudências que dizem o seguinte: em determinadas situações, o Judiciário só vai rever se tiver grave ilegalidade, não for respeitado o contraditório e ampla defesa. Ele nunca também vai mudar o conteúdo da decisão. Então, são alguns detalhes. Assim, como assim o conteúdo da decisão? Se você, por exemplo, um caso de que ocorre muito para quem trabalha no serviço público, você foi condenado pelo Tribunal de Contas por uma, né, irregularidade na qual sua conta, você foi responsável ali pelo setor, sua conta foi julgada irregular, quando você recorre disso no Poder Judiciário, depois do final do processo no Tribunal de Contas, você foi julgado irregular sua conta, lá, sua prestação de contas, e você vai ter que pagar 1 milhão do seu salário lá de servidor durante não sei quantos anos. Quando você vai lá no Poder Judiciário, o Poder Judiciário não vai pegar e dizer para você, não, sua conta na verdade é regular e você não vai pagar, não. O Tribunal de Contas, você sabe o que o Poder Judiciário vai fazer com o Tribunal de Contas? Ele anula a decisão e manda o Tribunal de Contas dar outra decisão. Ele não substitui a decisão. Então, também tem essa diferença. Quando você leva para rever o que já ocorreu no âmbito administrativo, significa que ele vai já determinar o que vai ser feito lá. O que ele vai fazer, na maioria dos casos, é anular e dizer, não, quero que seja feita outra decisão, observando ou não aquilo que o Poder Judiciário determinou ali.
Porque o Poder Judiciário pode dizer assim mesmo, olha, isso aí está errado por causa disso, isso, daquilo outro, quero que você dê outra decisão. O Tribunal de Contas, aquele órgão administrativo que tem essa determinação, ele pode dar uma decisão respeitando as orientações do Poder Judiciário ou dar uma outra decisão completamente diferente, que não tem nada a ver com aquilo que o Poder Judiciário decidiu para você. Ele não pode mais manter aquela decisão, mas ele vai dar outra, respeitando ou não o que o Poder Judiciário fez, pediu, né, para que você respeitasse ou observasse na decisão. Isso significa o seguinte, pode vir uma outra decisão que tu vai ter que recorrer de novo para o Poder Judiciário. Então, não significa assim que o Poder Judiciário é o poder de tudo, não. Ele não vai entrar, que a gente chama, no mérito da decisão. Ele vai entrar nos aspectos da legalidade do que foi decidido no âmbito administrativo. Já no sistema de jurisdição francês, ou dual, né? Da dualidade de jurisdição ou do contencioso administrativo, o Poder Judiciário não aprecia os atos emanados da administração pública. Tais atos são apreciados pelos tribunais de natureza administrativa. Aqui, ó, os tribunais de natureza administrativa a gente tem, só que a gente não utiliza o sistema de jurisdição dual. Os tribunais de natureza administrativa nossos são os tribunais de contas. Segundo tal sistema, existiriam duas jurisdições: jurisdição administrativa, cuida dos litígios de natureza administrativa, jurisdição comum, varas e tribunais do Poder Judiciário, ocupa-se dos demais litígios. Por exemplo, no nosso caso, era para ser mais ou menos assim. Natureza administrativa, você teria os tribunais, como a gente tem os tribunais de contas dos estados, a gente tem os tribunais de justiça do Poder Judiciário. Não tem o STF, você tem o Tribunal de Contas da União. Só que a gente montou essa estrutura de novo, mas a gente não utiliza esse sistema. A gente utiliza o sistema de jurisdição única. Pode decidir aqui no tribunal, você vai levar para o judiciário. Então, na realidade, sim, se a gente adotou o sistema de jurisdição única, era para a gente ter, na realidade, auditorias gerais. Por exemplo, os países que adotam o sistema de jurisdição dual, né, sistema de jurisdição única, eles não têm tribunais de contas, eles têm auditorias. Então, por exemplo, na Argentina, ela segue muito o sistema inglês, né? Eles acham muito inglês. A gente utiliza o sistema inglês, mas eles usam o sistema inglês na justiça deles. Lá não tem tribunal de contas, lá tem auditoria geral. Que não faz sentido. Já que o Poder Judiciário que decide tudo, então só tem que ter o Tribunal do Poder Judiciário, não tem que ter tribunal administrativo. Então é isso que a gente fez no Brasil, fez essa mescla. Sistema administrativo brasileiro. O Brasil adota o sistema de jurisdição única, que é o sistema inglês. Na jurisdição única, é possível que existam outras formas de solução dos litígios administrativos. Como havíamos adiantado, o traço marcante deste modelo é a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar, em qualquer hipótese, atos administrativos, ainda que já tenham sido analisados por uma instância julgadora administrativa. Veja a questão abaixo. Fundação Carlos Chagas, FCC, Ministério Público do Estado de Pernambuco, promotor de justiça. Em sua formação, o direito administrativo brasileiro recebeu a influência da experiência doutrinária, legislativa e jurisprudencial de vários países, destacando-se especialmente a França. Mas aí por que, só lembrando, por que a gente tem essa mescla? Porque quem estuda história do Brasil sabe que teve um período lá atrás da nossa história, né, como nação, que a gente era muito mais ligado à França, né? Então, você tem aquelas passeios públicos, né? Sabe, toda a parte de urbanismo do Brasil foi tudo inspirado na França, né? Quem vai lá em Belém do Pará, você vai ver várias, né? Sou paraense, tem várias coisas lá, prédios históricos no Pará, ruas que foram feitas, né, baseados no modelo francês. No Rio de Janeiro, né? Avenida Rio Branco, aquelas ruas todas foram baseadas em Paris. Fala aí, Miriam. Duas coisas, professor. Se eu não me engano, ali no Santa Maria também tem uma estátua feia pra caramba, sei lá, de ferro, foi dada pelos franceses. E a própria língua brasileira de sinais, né, que é a Libras, ela também veio da França, né? O imperador foi lá na França e trouxe um professor francês de surdo e implementou a primeira escola, que é a Wines, né, lá no Rio de Janeiro,
que é uma escola própria para surdos também, com essa ligação com a França. A França. Francesa. Lá Sim. atrás, no século XIX, o Brasil era muito ligado à França. Você aprendia português e francês. Não é hoje em dia que você obriga seu filho a aprender inglês. O cara que era rebuscado tinha que aprender a língua francesa, né? Não inglês. O inglês é uma língua bárbara, na realidade, é uma língua de negócio, né? E por isso a gente tem essa questão de a gente ter um pouco do sistema francês, mas acabou na Constituição de 88, lembrando que na Constituição de 88 que a gente adotou o sistema de jurisdição única. Falou, não, a partir de agora é o sistema inglês que a gente vai usar aqui no Brasil. E aí, destacando especialmente a França, considerada como o berço da disciplina. No rol de contribuições do direito administrativo francês à prática atual do direito administrativo no Brasil, é correto incluir o sistema do contencioso administrativo, ou seja, ele fez todo um arrazoado, mas está errada a questão. Entendeu? E, na verdade, a gente não adota o sistema francês, apesar da contribuição da França na nossa estrutura, porque isso aí ele pode enrolar vocês. A gente tem tribunais de conta, né? A gente tem, né, toda uma estrutura do sistema dual, mas a gente não adota o sistema dual francês, a gente adota o sistema de jurisdição única. Pode ter tribunal de contas? Pode, mas quem diz a última palavra é o Tribunal de Justiça, é a justiça brasileira. Professor, então, peraí, só para ficar um pouco mais claro. No sistema dual francês, teve a coisa julgada lá no Tribunal de Contas, já era, não pode levar para outro, porque eles têm autonomia para julgar e morrer ali mesmo, não é isso? Não, aí sim, mas assim, lá tem toda a estrutura que você tem no judiciário, você vai ter também nos tribunais administrativos. Então, vai ter primeira instância, segunda instância, conselho, tipo um STF administrativo, entendeu? Entendi. Você vai ter toda uma estrutura igual tem no Poder Judiciário. A gente não tem no Poder Judiciário Tribunal de Justiça, né? Tem o juiz, o Tribunal de Justiça, o STJ, o STF, lá vai ter também. Só que administrativo. Então, no sistema dual, você vai recorrer, mas para um outro tribunal administrativo. Entendeu? É como se fosse assim, você fosse julgado pelo Tribunal de Contas do Estado. Aí você vai recorrer, você recorreria para o Tribunal de Contas da União. É que nem quando você é julgado pelo Tribunal de Justiça, você resolve recorrer, recorre para o STJ, recorre para o STF. Lá você recorre. Chegou lá na Suprema Corte Estadual. Lá a gente chama de Conselho de Estado, né? Lá é o Conselho de Estado. O Conselho de Estado julgou, acabou. Não tem mais para quem você recorrer no teu país. Porque Entendi. A gente aqui ainda... administrativamente... Entendi. A gente aqui, se for da União, como se eu dou exemplo, né? Aí a gente pode dizer, não, peraí, eu ainda vou pedir ali pro sistema jurídico ali, né? Ainda Para vai para o STF, você recorre o para o STF. STF, decisão do TCU, você vai lá no STF, está errado. Mas, de novo, com algumas restrições, né? Então, o STF, o Poder Judiciário, não vai mudar a decisão do cara, dizer, não, na realidade isso é regular, porque ele que viu todo o processo lá, o conteúdo do processo, é específico aquilo ali. Não vai dizer que agora, de regular as contas, a sua prestação de contas, ela se tornou regular. Ele vai mandar você tomar outra decisão. Respeitando ou não, né, o entendimento. Ainda que diga, não, tudo bem, vou tomar outra decisão, mas eu não vou seguir essas orientações, vou dar outra decisão. Não é irregular, entendeu? Mas é regular com ressalvas. E não deixou, não passou a ser regular. Ou, de repente, às vezes você vai no Poder Judiciário, o Judiciário vai dizer, você tem que respeitar o processo do contraditório e pela defesa. Vai refazer o processo, respeitando o contraditório e defesa, chegar ao mesmo resultado, é irregular. E não cabe você recorrer. Vai recorrer do quê? Eu fiz de novo o que o Poder Judiciário mandou fazer o procedimento e você continua tendo a mesma decisão aqui para a gente. Está irregular sua prestação de contas. Entendeu? Então, quando você recorre ao Poder Judiciário, não é que você vai reverter a coisa da água para o vinho. É que tem alguma coisa ali que você pode questionar. Exemplo 1. INSS nega aposentadoria a um trabalhador. Este trabalhador poderia se insurgir contra a decisão e dela recorrer por meio de processo administrativo no âmbito do próprio INSS. O trabalhador poderia também levar o mesmo caso à apreciação do Poder Judiciário por meio de um processo judicial, já que este detém a competência para dizer o direito de modo definitivo em toda situação. A qualquer momento, mesmo após a interposição do recurso administrativo, o trabalhador poderia se valer do Poder Judiciário, ou seja, antes, durante
antes ou depois da decisão final do INSS. E caso o Poder Judiciário se pronuncie definitivamente, sua decisão constituirá coisa julgada. Isso aqui também tem uma coisa importante que me fez me lembrar. Em alguns casos, o nosso sistema é tão complexo, jurídico, né? No sistema penal, no sistema judicial tão complexo, que em alguns casos o Poder Judiciário só aceita você entrar com a ação depois que você passar pelo administrativo. Então, por exemplo, no caso aqui, como ele falou do INSS, eu lembrei. No caso do INSS, você só pode requerer no judiciário uma decisão para ter um benefício do INSS se você entrou no INSS com pedido. E o pedido foi negado. Enquanto o pedido não foi negado, você não pode ir ao judiciário. Porque o judiciário vai dizer, pô, tudo bem, tu pode mencionar a hora que você quiser, mas o cara ainda nem disse sim ou não, como é que você já vai perguntar para mim? Nem tentou, né? Nem tentou lá. Nem conseguiu ir lá, Justiça desportiva. Eu não posso pedir uma decisão judicial para um jogador julgar um jogo porque ele foi suspenso. Primeiro tem que ir na justiça desportiva. Se você vier direto no judiciário, não, você já foi lá na justiça desportiva, no STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Não, então não posso fazer nada. Então, tem várias situações que o Poder Judiciário respeito administrativo. Primeiro, você vai lá nele. Por exemplo, para você entrar com habeas data, você não pode ir direto no Poder Judiciário entrar com habeas data. Primeiro, você tem que comprovar que você foi no órgão administrativo, solicitou informação ou solicitou a mudança de uma informação sua e foi negado, que nem no INSS. Você negou, foi negado. O habeas data é um direito seu, líquido e certo, de ter acesso às suas informações, né, nos órgãos públicos, ou a modificação das suas informações. Só que esse direito que você tem, essa garantia que você tem, quando você vai no judiciário, o judiciário pede que você comprove que você foi lá e a pessoa negou de te fornecer a informação, que a pessoa negou de modificar seu dado. Se você não tiver esse documento, a inépcia da inicial, o cara indefere de cara. É porque eu lembrei aqui do INSS. Ele deu exemplo. Exemplo 2. Uma empresa é autuada pela Receita Federal. Caso discorde da decisão tomada pela autoridade tributária, a empresa pode se valer de um processo administrativo no âmbito próprio do Ministério da Fazenda, por exemplo, ou impugnar um ato mediante processo judicial. Assim como regra geral, o particular pode optar entre resolver os litígios administrativos diretamente com a própria administração pública, via administrativa, ou recorrer ao Poder Judiciário, via judicial. Caso opte pela via administrativa, a qualquer momento ele poderia provocar o Poder Judiciário. Esta é uma consequência da inafastabilidade de jurisdição, estatuída no texto constitucional. Então, essa aqui, vamos lá. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, tudo isso que a gente está discutindo, o sistema de jurisdição única, na hora aqui, nosso horário, o sistema de jurisdição única, ele nasce desse inciso aqui, do artigo 5º. Que é o quê? Nenhuma lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário. Nenhuma lei. Lesão ou ameaça de lesão do direito. Nenhuma lei aqui. A lei não poderá. Não poderá. Isso não quer dizer que não pode botar essas restrições que eu falei. Primeiro vai lá no poder, no administrativo. Primeiro vai lá. Isso não quer dizer que você não vai vir aqui, mas primeiro tem que ir lá. Mas nenhuma lei pode impor, dizer, não, esse caso só vai ser decidido no administrativo e não pode ir no judiciário. Nenhuma lei pode propor isso, porque está na própria Constituição. Isso é o sistema de jurisdição única. Como regra geral, portanto, nem mesmo lei, em sentido estrito, poderia impor a chamada instância administrativa de cunho forçado. Perguntei. Não, então, tem como levantar só um pouquinho para onde o seu grifo foi, pronto. Então, quer dizer que isso aí, eu posso dizer que isso é o fundamento, a base para o Sistema Único de Jurisdição, né? O sistema inglês, né? Uhum. A lei não... Então, excluirá. Artigo 5º... Inciso 35. Artigo 30... É o quê? 35? Inciso, né? Tá, a lei não excluirá. Não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça do direito. Vamos lá, questão. Sebrasp, Tribunal Regional do Trabalho, 10ª Região.
estará em conformidade com a CF, a lei que condicione o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento das vias administrativas, pois a CF autorizou a existência de jurisdição condicionada ou instâncias administrativas de cunho forçado. Errado, né? Não existe essa possibilidade. Você tem que ir até o final do processo, não, a qualquer momento você vai. Com exceção daquelas questões que a gente vai ler aqui agora. Então, não existe essa legislação administrativa de cunho forçado. Então, essa via administrativa de cunho forçado. Deixa eu botar aqui vermelho. Está errado. Vamos lá. A par da regra geral que acabamos de estudar, existem algumas exceções, nas quais se exige que o particular utilize a via administrativa antes de recorrer judicial. Vamos a ela. Justiça desportiva. O próprio texto constitucional estabelece que a provocação do Poder Judiciário a respeito de competições desportivas fica condicionada ao esgotamento das vias administrativas. Constituição Federal, artigo 217, parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotar-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei, ou seja, você tem que ir no STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é lá no Rio de Janeiro. Se lá você foi negado, você pode ir no Poder Judiciário. Enquanto não chegar no STJD, você não consegue acionar o Judiciário. Professor, Oi. nem todos nem todos justiça desportiva, por exemplo, aí está taxativo, né? Tem que ir até se esgotarem lá para depois vir para cá, Sim, para a mas justiça aí, comum. mas aí é Mas nos outros diferente. não precisa se esgotarem, né? Não, Nem mas todos aqui precisam é se esgotarem. diferente. Por quê? Porque quem impôs isso aqui, ó? A própria Constituição, não foi lei. A própria Constituição diz que nenhuma lei pode excluir da pressão judiciária. A própria Constituição diz, então a Constituição tem que ser interpretada de forma sistemática. Não foi uma lei que colocou isso, foi a própria Constituição que disse uma coisa, depois lá na frente, no artigo 5º ela disse uma coisa, no artigo 217 diz, olha, mas no caso da justiça desportiva tem que ir até o final. Então, é uma Entendi. exceção, isso aqui é uma Uma exceção da exceção à própria regra, tá? Constituição, da própria Ok. Constituição. Por exemplo, o Ok. Flamengo se insurge contra a decisão que deu ao Corinthians o título de campeão brasileiro. Segundo a regra vista acima, antes de provocar o Poder Judiciário, será necessário ao clube alvinegro ingressar na Justiça Desportiva e esgotar todas as suas instâncias, como o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, e o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Aí ainda botou uma nota de rodapé aqui, ó. Além das 4 exceções a seguir, há quem considere que a impetração de mandado de segurança também seria exceção à regra geral da inafastabilidade de jurisdição, com base no disposto no artigo 5º da Lei 12.016/2009, a saber, não se considerará mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Ou seja, você não pode entrar com mandado de segurança enquanto você ainda tem possibilidade de ir lá no poder administrativo, né, na área administrativa, e fazer um recurso. Né? Só entra com mandado de segurança quando for negado totalmente lá. Então, por exemplo, vou entrar com mandado de segurança contra o direito líquido certo meu. Mas antes, eu tenho que ir no administrativo. O cara tem que negar. Negou. Ainda cabe um recurso, então tem que ir nesse recurso. Porque o recurso, o cara pode me conceder meu direito. Entendeu? Entendi. Professor, quando o senhor fala aí primeiro eu vou no administrativo, é daquele órgão em específico? Não, eu estou Porque falando lá no órgão, administrativo. Não, com administrativo eu estou falando em genérico, não indo no Poder Judiciário. Pode ser o sim, administrativo, às vezes, do próprio Poder Judiciário, entendeu? Quando eu falo entendi. administrativo, eu estou resolvendo as questões administrativas. Quando eu falo administrativo, não é poder executivo. Tem administrativo, a função administrativa no Poder Judiciário, no Poder Legislativo. Por exemplo, você está resolvendo uma questão de servidor público sua. Então, quando você vai lá querendo sua gratificação, seu benefício, está sendo negado, e você quer entrar com mandado de segurança, mas ainda cabe um recurso. Você vai conceder ou não o seu benefício. Você não cabe ainda mandado de segurança, porque no recurso a pessoa pode conceder a sua gratificação que você está querendo. Então, você está Entendi. acionando desnecessariamente o judiciário ainda, né? Segundo o habeas data, segundo o entendimento do STF, o habeas data somente pode ser manejado após a administração pública ter recusado a prestar informações solicitadas. A prova de anterior
do anterior indeferimento do pedido de informações de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para se concretize o interesse de agir no habeas data, sem que configure situação prévia de pretensão resistida, a carência de ação constitucional do habeas data, ou seja, o habeas data precisa ter também a negativa. Prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário. O STF tem entendido que os benefícios previdenciários, aposentadorias, auxílios devem ser primeiramente solicitados administrativamente junto ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, assim para provocar o Poder Judiciário a respeito da concessão dos benefícios previdenciários a se comprovar o prévio requerimento administrativo ao INSS. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão de direito antes de sua apreciação em deferimento pelo INSS ou ser cedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Ou seja, não precisa ir até o final, porque no INSS você tem primeiro o nível básico, depois tem um conselho de recursos estadual, depois tem um conselho aqui, Conselho Geral, Conselho Nacional, não sei qual é o nome aqui, de Previdência Social. Não precisa exaurir, né? Não precisa exaurir. Por exemplo, na minha mãe, eu solicitei lá quando meu pai faleceu, foi negado, né, o requerimento, aí recorri estadual, foi negado, aí recorri aqui para o Nacional, aí no Nacional eles concederam. Ou seja, nem precisa ir no Judiciário. Foram 3 instâncias administrativas, na terceira eles concederam que a mamãe ficasse com a aposentadoria do meu pai. Eu já estava preparado para ir no Judiciário, se eles negassem, né? Mas eu falei, vou Deixa eu aqui. fazer uma pergunta agora. No caso, assim, ó, no problema lá, por exemplo, de documentação, que eu estava no INSS, ou estou, sei lá, com a minha mãe. Então, por exemplo, o fato de não ter chegado em minhas mãos, eu requeri umas 10 vezes já. Não chegou no endereço. Pode ser que eles tenham enviado, mas isso aí já me daria. Não, mas daí é outro caso. Daí é outro caso, seu. Aí é um documento. Mas aqui não está falando documento mais acima? Não. Aqui é o requerimento. Requerimento da benefício, do auxílio. Você só quer a certidão. Você está requerendo a certidão. Você já poderia requerer com mandado de segurança isso, né? Entendi. Vamos lá. Note que, neste caso, não se exige o exaurimento das vias administrativas, mas apenas o prévio requerimento do benefício à agência do INSS. A atuação administrativa contrária à súmula vinculante do STF. Segundo previsão legal, quando a conduta da administração contrária à súmula vinculante editada pelo STF, o particular deverá esgotar as vias administrativas, para só então ajuizar a ação judicial perante o STF, ação denominada de reclamação. Lei 11.417 de 2006, artigo 7º, parágrafo 1º. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido quando? Após esgotamentos das vias administrativas. Ou seja, você tem uma súmula vinculante, o órgão está aplicando a legislação e não a súmula vinculante, e diz, olha, está errado, tem uma súmula do STF. Lembra que eu falei que súmula vinculante já é norma primária, é considerada fonte primária? Segundo e aí o cara, um dos doutrinadores, né? E aí o cara não quer aplicar aquilo. O que é que eu faço? Recurso administrativo. Acabou o recurso de administrativo, eu entro com uma ação direto no STF, nem vai para o juiz, nem vai para o Tribunal de Justiça, nem vai para o TRF, nem vai para o STJ, isso vai direto no STF. É o tipo de ação que você, como cidadão comum, vai direto no STF, pula todas as instâncias, direto na final. Para encerrar esse tópico, deixei isso aqui sem querer, ó. Para encerrar este tópico, é importante deixar claro que a inafastabilidade da tutela jurisdicional não autoriza o Poder Judiciário a assumir atribuições próprias do Poder Executivo. Assim, em respeito à separação de poderes, não poderia o Poder Judiciário, por exemplo, determinar a contratação de servidores em caráter precário e a instauração de concurso público para cargos públicos sem que existam vagas a serem preenchidas. Então, só para finalizar aqui hoje, Sistema administrativo brasileiro não requer esgotamento da via administrativa, exceções: justiça desportiva, que é esgotamento da via administrativa, atuação administrativa contrário à súmula vinculante do STF, habeas datas, prévio indeferimento do pedido de informação, benefício previdenciário, prévio requerimento administrativo. Por hoje só, amanhã a gente continua. Deixa eu ver aqui o que está faltando para a gente entrar nos exercícios. Regime jurídico administrativo,
objeto do estudo administrativo, critérios para a administração pública, e a gente entra nos exercícios. Resumo e depois os exercícios. Então, amanhã a gente já acaba e já entra nos exercícios. É isso. Então, a gente vai conversando aí pelo WhatsApp. Bom dia, Luiz. Boa audiência aí. O Luiz vai para uma audiência, tribunal de júri como testemunha. Então, muita calma, muita paciência. Você vai como testemunha, então você tem a obrigatoriedade de falar a verdade. Então, muito cuidado, como testemunha pode ser presa, né? Como informante é melhor. Como testemunha, você não pode deixar de falar a verdade. É obrigado a responder as perguntas e ainda tem que falar a verdade. Se falar mentira, depois ainda vai responder o processo. Então, tem que ter muito cuidado. E casos em que você vê que está fechado o áudio, casos que você vê que vai te incriminar, você tem o direito de dizer, olha, eu não vou responder isso porque eu acho que vai me incriminar. É um direito constitucional seu. Mesmo como testemunho. Pior de tudo, tem que relembrar, né, a situação, né? Foi uma briga de vizinhos, o cara um matou o outro, você acredita? Caramba. Mas eu cheguei na hora, assim, cheguei minutos depois, eu que chamei a polícia, eu que chamei o bombeiro. Terrível, terrível. Tá, mas aí o que tá sendo hoje no tribunal do júri, ele está preso ou está solto, respondendo em liberdade? Não, tá preso, o cara tá preso. Tá Ali preso. ele vai pegar no mínimo, ele matou o pai e o filho. Então vai pegar mais de 20. Não, agora vai até 40, vai pegar uns 30, né? 15 de cada. Agora é recente, Luiz? Com certeza. Tem muito tempo, Luiz? Tem uns 3 a 4 anos. Foi no condomínio em Jardim Botânico. Mas foi o quê? Tiro? Deu tiro nos caras? Tiro. Ele matou o pai, deu 4 tiros no pai e deu 2 no filho. Mas por quê? Carro? Estacionamento? Besteira? Não, é briga de vizinhos. Os dois já tinham uma rixa antiga, e aí sempre tinha uma discussão. Aí acho que é por causa de um lixo. Aí a discussão final foi por causa de um lixo. O cara botou o lixo onde não devia. Aí deve ter tido uma discussão, né? Uhum. Aí parece que à noite o cara... eu até conheci o cara que morreu, né? Era meu amigo. Uhum. Ele trabalhava na presidência da República. Cara. É o Anderson, não sei se você conhece. Não. Ele trabalhou lá. Aí ele parece que saiu para abastecer o carro à noite, que o filho dele ia fazer um concurso de manhã. E aí ali acho que houve a discussão e o cara queimou ele na porta de casa mesmo. Acho que eu até vi esse caso. Eu ia dizer isso agora também. Acho que eu vi esse caso aí na internet que eu tô falando, assim, na Correio Web, essas coisas. Uhum. Então, boa sorte lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amanhã a gente continua aí. Até amanhã. Amanhã, mesmo horário. Amanhã é o mesmo horário, 6 horas, 6h30 a gente começa. Um abraço, Luiz. Um abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Bom dia. Obrigado. Tchau.